Boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Boa noite, Gi, bem-vinda. Boa noite, Thaís, bem-vinda. Priscila, bem-vinda. Elisa, vamos chegando. E hoje comecei de leve para introduzir um tema que não é tão leve assim, né, gente? Que é o tema da traição. E vamos falar sobre as 5 feridas emocionais, né? Continuando aquele estudo da Lese Bourbon. E nesses estudos, né, a cada live eu estou trazendo uma ferida. Nós estamos refletindo sobre ela, falando sobre as suas máscaras, falando sobre os medos que cada uma contém, não é assim? Então, hoje nós trazemos a ferida da traição. Por que é importante a gente saber um pouco sobre essas feridas? Porque a partir disso, você pode reconhecer os sentimentos, essas emoções e começar a dar respostas diferentes, né? Daquilo que a sua criança sofreu, como uma adulta hoje pode curando e protegendo essa ferida, né? Então, como todos nós já que estamos acompanhando esse estudo, né, já sabemos, todos os nossos problemas, sejam eles de ordem física, emocional, mental, eles podem ser frutos dessas 5 feridas que nós trazemos na infância. E são elas, primeiro, né, que nós falamos, a rejeição, depois o abandono, terceira, a humilhação e hoje falaremos da traição. E a última que é a da injustiça, não é? E como nós não sabemos lidar com essas feridas, o que acontece? Nós desenvolvemos máscaras, né, para escondê-las. Só que o que acontece? A gente acha que com essas máscaras as feridas vão desaparecer e a gente não vai sentir tanta dor. Mas é muito pelo contrário. Com o passar do tempo, elas vão se tornando ainda mais profundas, né? Atrapalhando a nossa saúde, os nossos relacionamentos, a nossa vida que já não fica tão leve, né? E principalmente, gente, essas feridas, quando elas não são tratadas, quando nós não olhamos para elas, não reconhecemos todas essas dores emocionais, esses sentimentos, nós vamos cada vez mais distanciando de quem somos. Eu acho isso é o pior de tudo. Agora mesmo eu estava conversando com uma pessoa, né, uma cliente, que traz uma ferida que é a ferida da rejeição. E aí a gente vai percebendo a ferida da humilhação, a máscara, né, que é aquela de ficar calada, não pode falar, não pode, se sacrifica pelo outro, né? E ela se sacrificando para não magoar a mãe, para não magoar o namorado, e começa a viver situações que não tem nada a ver com ela, né? Situações que o coração dela não está inteiro, nem nesse trabalho, nem nesse namoro, e uma relação que poderia ser autêntica e de muito crescimento com a mãe, para evitar qualquer atrito e não se sentir humilhada ou rejeitada, ela fica com essa dor aqui, fechada. Percebe, gente? Então, esse é um exemplo que eu estou dando para vocês, né? Então, nesta série de lives que eu estou oferecendo, a cada live nós estamos
refletindo sobre uma ferida, e é claro que a gente não consegue aprofundar aqui, mas a intenção é que vocês sintam esse despertar para olhar para isso com mais carinho e cuidar disso na vida de vocês. E vocês vão ver, gente, como a vida muda, né? Hoje mesmo eu vou trazer um convidado especial, que é uma pessoa que trouxe essa ferida da traição da infância e que levou isso para os relacionamentos com muito sofrimento, e hoje é uma pessoa que conseguiu superar essa ferida e vai falar um pouquinho como foi esse processo para nós. Mas antes disso eu vou contar para vocês como é que se dá essa ferida, porque aí quando essa pessoa falar, vocês vão começar a lembrar disso aqui que eu vou falar, tá? Então, a traição, né, gente? Quando falo traição, vocês que já estão aqui, o que vem à mente de vocês? Qual a primeira palavra? Qual a primeira sensação, o sentimento que vem? Ninguém? Quando você ouve traição, o que vem para você? O que chega aí? Então, essa palavra, né, é uma palavra que traz muita coisa, né, gente? Nós podemos falar da ação de trair, de ser traído, né, de várias coisas. Olha, a Ingrid disse ali, ó, de ser enganado. Isso mesmo, também, de ser enganado. O que mais, gente? Quando vocês ouvem a palavra traição, ou seja, vocês estão aqui nessa live, por que vocês estão aqui, né? Ó, a Mirtz ali, querida, decepção. Ó, a Thaís está dizendo, não consigo entender o que seria uma traição de uma ferida de uma criança. Ah, vou contar, tá, Thaís? Vou falar. A Cibele está dizendo, humilhação. Então, ao se sentir traída, Cibele aciona outra ferida que é a da humilhação, não é isso, Cibele? Então, tá vendo como que para cada um vai chegando algo novo, né? Decepção, enganação, né? Humilhação, quebra de confiança, não é isso, gente? Mentira, tanta coisa, ó, covardia, Maria Célia está dizendo. Olha o que ficou imprimido em cada um de nós quando vivemos essa experiência, gente, porque todo mundo já viveu a experiência da traição, né? Alguns mais, outros menos. Ó, dor que dilacera o coração, Ana Maria está dizendo, viu? Anice, desvalorização. Olha para onde a gente vai com uma traição. A Giana, perda do controle. Olha só. Tá vendo? Então, vai vendo o que está mobilizando em vocês aí. Eu queria que vocês sentissem isso, tá? Então, gente, o despertar dessa ferida, né? Já que a Thaís falou da infância, ela começa, Thaís, por volta dos 2 a 4 anos, tá? E segundo esse estudo, ela se dá com o genitor do sexo oposto, ou seja, ela vai se dar com seu pai, né? Se for um menino, um homem, vai se dar com a mãe. Então, esse estudo da Lese vai falar isso, né? Então, isso um recorte, tá, gente? É uma teoria. Não quer dizer que sempre isso vai acontecer. E aí, a gente vai estar olhando o quê? Quebra de confiança, né? Expectativas não correspondidas na conexão do amor e muitas vezes manipulação. Isso é possível de acontecer na infância, gente? Será? Então, olha, tem uma frase que ela fala que eu achei muito interessante, que é assim: é possível trair ou sofrer uma traição de diversas formas. É possível trair ou sofrer uma traição de diversas formas. Então, muitas vezes, ali na infância, né, você mas como assim eu posso me sentir traído, né? Como assim na infância? Mas olha, a criança ali, ela se sente traída já quando alguém não cumpre uma promessa, aquilo que foi prometido para ela, que trai a confiança dela, que deixa ela ali numa situação desprotegida,
né? Que tem uma mentira muito grande por trás, quando ela fica perdida porque ela pensava uma coisa e ela foi enganada, e é outra. E às vezes até brincadeiras, né, gente, faz a pessoa se sentir assim, desqualificada completamente, né, por ter acreditado em algo que não era verdade. Então a criança começa a perceber que ela não pode confiar, entende? Então, no dicionário, gente, essa palavra trair, ela está ligada a ser infiel a, né? Abandonar traiçoeiramente, delatar. Então a gente vê, né, naqueles filmes onde os grandes heróis, né, eles estão ali num grupo de pessoas e aí eles são atacados ou eles são prejudicados por um adversário, e aí muitas vezes eles têm que falar, né? Mas eles não delatam. Por quê? Porque isso é um princípio de lealdade, de fidelidade. Então, vejam onde que está essa questão da traição, né? Ela vem com essa quebra da lealdade, essa quebra da fidelidade. E muitas vezes ela começa dentro de nós. Você mesmo quebra esse pacto de ser leal com você mesmo. Percebe aí na sua vida quantas vezes você já quebrou um pacto de lealdade que você fez com você mesma. Ah, Renata, tudo bem. E nesse ponto aqui eu vou te cuidar. Você não vai ficar refém dessa situação mais não. Aí quando vejo, tá eu lá na mesma situação, né? Me colocando lá, me expondo numa situação que eu não, dentro de mim, na minha essência, eu sei que eu não merecia. Então, quem que está fazendo aquilo? Eu mesma. E eu lembro uma vez que eu li uma frase, era o nome de um livro que falava assim, por que a faca que me apunhalou nas costas tem as minhas digitais? Então percebe, gente, essa frase ela é muito interessante, porque o tempo todo que nós estamos falando de cada ferida, nós não estamos falando daquele que me feriu, né, em dissonância, nós estamos falando de nós mesmos. Né? Diante daquilo, aquilo é um espelho, todas essas pessoas que aparecem diante de nós, de alguma forma, e fazem com que essa ferida desperte, né? Seja a ferida da rejeição, seja da humilhação, do abandono, da traição, da injustiça. Essa ferida desperta, por quê? Porque na verdade essa pessoa, ela apenas espelhou aquilo que dói, que está dentro de mim, ela apenas cutucou. A ferida já existia. Percebe, Thaís, então, como que a ferida da traição começou lá na infância? Foi quando você não pôde confiar no seu pai, né? Você enquanto mulher. O homem, quando ele não pôde confiar nessa mãe. E essa ferida, gente, ela é tão interessante porque ela começa ali, sendo gerada ali entre os 2 e 4, 5 anos, que é a fase da maior energia sexual desenvolvendo em nós, né? Porque na infância isso começa com o complexo de Édipo. Então, ali no complexo de Édipo, né? Em que o menino se volta para a mãe e a menina se volta para o pai, né? Então, já começa a ter muita expectativa com relação a esse olhar, né? Para o genitor do sexo oposto. Então eu olho para o meu pai com encantamento, o meu irmão olha para minha mãe com encantamento e tem uma expectativa ali, né? E quando essa expectativa ela é frustrada, ela é correspondida, você já sente que não pode confiar. Simples assim. E muitas vezes a criança vai acreditando que o pai vai fazer sonhos, né? Cria castelos ali com ele e na verdade o pai está brincando, aquilo não vai acontecer. Ele não vai casar com ela. Né? Quando chegar à noite, ele vai para o quarto com a mãe. Entende, gente? Então, nesse momento ali, já começa essa ferida a ser construída. E muitas vezes é porque a dinâmica da família não ajuda também. E aqui eu acho legal a gente entrar um pouco na constelação familiar, que explica um pouco mais. Quando Bert Helling fala que existe a filhinha do papai e existe o filhinho da mamãe, né? O que significa isso? Significa que eu, enquanto menina,
né? No começo, nós todos somos agarradinhos com a nossa mãe, né? Tanto o menino quanto a menina, o homem e a mulher. Depois, a menina, assim como o menino também, vai começando a se abrir para o pai. O pai vai chegando na nossa vida. E a menina, então, ela se encanta com o pai. Só que ela precisa de ir para o campo do pai, aprender, receber muitas coisas com esse pai e depois ela tem que voltar para o campo da mãe para aprender a ser mulher com a mãe. Só que muitas vezes a menina fica lá com o pai. E aí ela cresce aquela menina determinada, fortona, que sai fazendo tudo com um jeitão bem masculino, mas também muito sedutora, sabe? Porque ela atrai muitos homens, ela lida muito bem ali com a sedução, mas na verdade ela não se compromete. Por quê? Porque ela já colocou o pai num lugar especial. Então não tem nenhum homem que é páreo para esse pai. E assim acontece com o menino também. O menino vai para o lado da mãe, muitas vezes ele aparta do pai, ele toma o partido da mãe, fica ali protegendo a mãe, sendo o maridinho da mãe, entende? E quando ele cresce, ele também sabe muito, ele saca muito do mundo feminino, então ele tem um quê de Dom Juan, sabe? Ele também é sedutor. Então são pessoas que ali está a ferida da traição. Quando essa dinâmica não foi muito bem, não foi feito uma passagem tranquila, né? A menina ir para o pai e voltar para a mãe. O menino sair da mãe e ficar ali no campo do pai para aprender a ser homem com o pai também. Então ali a ferida da traição já é mais explicada do que quando fala do complexo de Édipo, né? Então a gente percebe que nesse momento ali do filhinho da mamãe, ele sente uma concorrência com esse pai. Ele realmente, ali para ele já teve a formação de uma ferida. E para a menina também, que é a filhinha da mamãe. Porque tanto o filhinho do papai se sente melhor do que o pai para a mãe, quanto a filhinha da mamãe se sente muito melhor do que a mãe dela para o pai dela. Então você percebe, gente, a confusão que isso vai pela vida fora. E a ferida de base nisso é a ferida da traição. Então veja como essa ferida, ela leva a gente para uma conotação muito sexual. Mas essa ferida, ela não acontece só na relação a dois. Ela acontece num grupo familiar, né? Muitas pessoas colocaram aí nos stories, né? Que viveram isso com um membro familiar, com pessoas da família. Outros viveram isso num grupo, né? Que se sentiu completamente traído, né? Enganado. Outros viveram com amigos. Então tem muitas situações. Às vezes até existe uma conspiração numa empresa. Não acontece isso, gente? Então existem muitas formas de trair ou de sofrer uma traição, tá? Então já percebemos que ela começa, então, dos 2 aos 4 anos, com essa energia sexual que está desenvolvendo na criança, né? Então a base é: a criança não sente que o genitor do sexo oposto cumpriu uma tarefa prometida, né, que ele esperava, não está traindo uma expectativa e a confiança dela. Então a criança começa a viver a experiência de traição e ela vai criar para si uma máscara. Vocês lembram que nas outras feridas, todas a gente encontrou uma máscara? Então na ferida da rejeição, qual que era a máscara? Era o escapismo, né? Então, aquele que se sente rejeitado, ele dá um jeito de escapar, de fugir das situações para não viver essa dor de novo. No abandono, era o quê? Vocês lembram? Era a máscara da dependência. Então, por medo de ficar só, né? Eu acho que eu não vou conseguir sozinho e eu vou criando laços de dependência com as pessoas, para eu não ter que lidar de novo com o abandono. Então a máscara, ela sempre é uma defesa para você não ter que lidar com aquilo. Ali na humilhação também, né? Também tinha a máscara, vocês lembram? E aqui a gente vai lidar com outra máscara, que é a máscara do controlador.
Lembra que na humilhação era a máscara do masoquista, né? Que é a que eu comecei contando para vocês dessa pessoa que eu estava atendendo agora. E hoje, na ferida da traição, a criança vai desenvolvendo, para não entrar em contato com essa dor, a máscara do controle. Então, a pessoa se torna controladora, né? Mas o tipo de controle que essa pessoa vai exercer não é o mesmo do masoquista, porque o masoquista ele tem um controle assim, ele controla para ele não sentir vergonha, lembra da vergonha que a gente falou muito? E para não envergonhar o outro. O controlador aqui na traição, na ferida da traição, não. Ele quer garantir, ele controla porque ele quer garantir que os compromissos dele sejam cumpridos, né? Sejam respeitados e que aqueles também possam cumprir com os compromissos que fazem com ele. Então ele controla os dele e do outro também, né? Ele quer sempre ser fiel, ser respeitado, mas ele exige muito dos outros também. Então tem uma coisa aqui, para quem traz a ferida da traição, que é a questão da expectativa. A pessoa põe muita expectativa nos outros, né? Até em si mesma. E quando aquilo é frustrado, ela novamente entra em contato com essa dor. E essa máscara do controlador, ela tem uma personalidade muito forte. O controlador ele tem uma personalidade muito forte, gente. E ele tem um jeito de afirmar as crenças dele com muita veemência, né? É como se ele espera que todo mundo concorde, que aquilo que ele pensa, né, é o certo e não tem contraposição daquilo, né? Então é importante compreender, né, gente, que uma coisa que ela fala que eu acho lindo, né? É compreender que o sexo oposto, né? Se você viveu a ferida da rejeição, se você tem a ferida da traição, você não viveu com uma pessoa que te traiu hoje, ontem, não. Você começou ela lá na infância. Essa pessoa simplesmente abriu de novo essa ferida, entende? Ela já existia. Não é à toa que você encontrou essa pessoa, né? Para você perceber que ela também é um espelho. Porque se eu tenho a ferida da traição, eu também traio de alguma forma. Gente, todas as feridas que a gente traz, nós também somos protagonistas. Então a gente não só recebe, porque a vida é assim, a gente está sempre encontrando com pessoas que refletem a nossa sombra para que a gente possa crescer, entende? Então você pode se perguntar, onde é que eu traio? Será que eu traio a mim mesma? Eu traio os meus princípios, né? As pessoas que eu amo, as promessas que eu faço, né? Os sonhos. Entende? Então, muitas vezes quando você se sente traído por alguém, você já vem se traindo. Desrespeitado, você já vem se desrespeitando. E você também faz isso com as outras pessoas, só que às vezes com um formato diferente, você não percebe, né? Então, olha só, tem uma frase que ela fala no livro que eu acho linda, que é assim, ó: a razão principal da presença de qualquer ferida é a incapacidade que temos de nos perdoar pelo sofrimento que causamos a nós mesmos ou aos outros. Não é bonito, gente? Linda essa frase. Amanhã eu vou colocar lá no post para vocês lembrarem. Então, vamos repetir. A razão principal da presença de qualquer ferida é a incapacidade que temos de nos perdoar pelo sofrimento que causamos a nós mesmos e aos outros. Então, as feridas estão aí, né, para a gente se curar. Mas a gente se cura na relação com o outro. É o outro que nos mostra, né? O outro que é o nosso espelho. Não é o outro que está te fazendo sofrer, não é o outro que está te ferindo. Você também fere. Então, na vida, nós ferimos e somos feridos, gente. E é importante a gente sair um pouco dessa coisa
monopolista, sabe? Você monopoliza a ferida. Aí a pessoa fala, a minha depressão, ai, o meu sentimento de abandono, meu feminino ferido. E a pessoa agarra naquilo. Então, presta atenção numa coisa. A gente olha para as feridas, a gente aprende como é que elas funcionam, para que num segundo momento a gente possa soltá-las. Percebe? Então, se você já identificou a ferida, agora é entender qual é o caminho de cura, né? Qual é o caminho de cura para a ferida da traição? Alguém me perguntou lá nos stories, né? Se vocês quiserem colocando aí para ajudar, eu vou chamar o nosso convidado já já. Eu só queria que vocês colocassem aí, por favor, se vocês já superaram, né? Essa ferida, o que ajudou vocês a superarem, para a gente juntos aqui encontrar um caminho de cura. Então, o primeiro passo é entender que você também fere. Você fere com a mesma ferida. Tá? Outra coisa é entender que você precisa sempre cuidar desse lado da sua criança que foi ferida lá na infância. Então, a sua criança sentiu essa ferida da traição, né? Com o pai ou com a mãe. O que acontece quando hoje você está diante do seu parceiro ou do seu namorado? Você traz a mesma dor. E qual que é a dor que uma pessoa foi traída que traz? Né, gente? É a dor de não confiar, a dor de não se entregar numa relação, de ficar controlando tudo e todos. E aí o coração não se abre, não relaxa, não vive o amor, né? Um amor verdadeiro, um amor honesto, né? Que vem do seu coração. Então, olha só, a Giana está dizendo que o caminho de cura para ela foi soltar as expectativas. Olha que maravilha, tá vendo? Porque você fica naquela expectativa, né? Será que ela vai me trair? Será que ela vai mentir? Será que ela vai isso, vai aquilo, né? A Thaís está dizendo, estou agarrada na minha, como justificativa de toda a minha dor e falta de resultados. Isso, então você já descobriu que você está tamponando, né? Para não ter, não ver sua força, né? Para não arregaçar as mangas. Muitas vezes a gente entra numa inércia, né? Uma preguiça mental, psicológica, e tá tudo aí. Entender também, gente, que nós não somos vítimas, que todos nós estamos aqui para aprender algo, e se nós trouxemos essa ferida da infância, nós atraímos esses pais porque nós precisávamos deles para curar essa ferida nossa. A gente já traz, né? A Ingrid dizendo, superando isso. E na medida que você vai adultecendo, que você vai desenvolvendo uma maturidade emocional, você começa a sair dessa ferida. Ó, a Anice está dizendo, eu comecei entendendo a minha indisponibilidade na questão da traição. Muito difícil compreender que isso era uma traição a mim mesma. Isso, querida, muito bom. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Assim fica muito mais, né, mais vivo, mais orgânico, né? Então, olha só, que quando uma traição acontece, é aquilo que eu falei. Por que será que a faca que foi apunhalada nas minhas costas contém as minhas digitais? É isso que a Anice está falando. Essa ferida, gente, ela já veio da infância, e nós vamos atrair pessoas, né, que têm uma tendência a conjugar isso com a gente, ou situações também que vão nos levar a isso, tá bom? E a gente falou muito da coisa de confiar, né? Como será aprender a confiar, né? Como é aprender a desacreditar nisso? Então agora eu vou chamar aqui o meu convidado.
e ele vai falar para nós um pouco de como que ele superou essa ferida. Não estou conseguindo. Cadê você? Oh, apareceu. Bem-vindo, Cheguei. Roberto. Obrigada pela participação, meu lindo. Que delícia. Desculpa, eu cheguei atrasado. Eu tinha um atendimento. Tá certíssimo. Era aqui, era agora, né? Então, Paulo Isso. Renato, eu resolvi te trazer para você enriquecer essa live, nos ajudar, contar um pouquinho, e essa luz está no meu olho, contar um pouquinho sobre a sua história, né, com a ferida da traição, porque você conta sempre uma história da sua, a sua história ali, né, você traz um pouco isso, né, que em algum momento você chegou a viver essa ferida, e depois quais foram, né, as repercussões dela ao longo da sua vida, e hoje, nesse momento que você já está num outro patamar, que você já conseguiu compreender e superar, né? Conta um pouquinho para nós. Ela começou cedo, né? A primeira percepção que eu tive dessa ferida foi no primeiro relacionamento afetivo sexual, muito jovem, que começou com 13, 14 anos, e o término se deu entre 18 e 20 anos. Por que 18 e 20 anos? Porque foi todo esse tempo mesmo para conseguir separar aquela energia que acontecia ali. E foi tão forte. Eu fiquei 5 anos completamente desconectado. Então já era uma dor que eu não sabia, né? Mas já era uma dor que eu carregava, que se expressou ali naquele relacionamento. E não sabendo lidar com isso, eu me fechei completamente para o outro, né? Que é uma das características de quem traz essa dor, essa ferida. E me custou, e ainda, isso não é uma coisa né, que a gente consiga zerar na nossa vida. O tempo todo nós precisamos estar acordado para saber o quanto nós estamos responsáveis por aquilo que está atraindo essa dinâmica. E aos poucos, né, depois desse relacionamento, deu esses 5 anos, eu fui me abrindo. No entanto, eu carreguei essa história por praticamente a vida toda como uma incógnita, né? Do outro, que o outro está fazendo comigo. Sim. O outro é o responsável por isso. Então aqui a gente tem também um caminho importante, né? Que é essa autorresponsabilidade da complementariedade, né? Então para E como toda faz mãozinha sentido? torta vai haver, então aqui é uma parte da dinâmica, né? Que a gente Ah, poderia dizer que é o agressor. E tem uma outra parte da dinâmica que casa aqui. E sim. ela pode ser uma oportunidade para as duas polaridades, na medida que nós entendemos que não existe o certo e o errado, o mal e o bom. Né? Existe uma dor que está sendo expressada através desse relacionamento e que pode ter uma oportunidade de transformação. Né? De muito crescimento, né? E eu não vivi isso só, né, porque é algo tão entranhado em todas as partes da vida da gente, que isso vai se repetindo no trabalho. Sim. Eu vivi uma situação já bem mais à frente, aí com 30 e poucos anos, uma situação profissional que envolvia um relacionamento de amizade junto, que foi algo traumático para mim. Né? Me custou um ano de trabalho, de ajuda, pedindo ajuda, para conseguir me relacionar com aquela situação, tirar o aprendizado necessário e poder aprender com aquilo que aconteceu. Superar não foi fácil, não é Não, fácil. e que dor, né? Que dor que é. Porque Nossa, quando você está nossa, na arregaça ferida, tudo.
Você fica cego, né? É o outro que está fazendo, você não tem responsabilidade nenhuma, o outro que é mal, você é bom, né? É. É uma loucura, porque assim, olha como a mente faz a gente sofrer. Que o sofrimento está naquilo que a gente vai construindo, as ideias que você vai construindo, as crenças que você tem, né? Que você é Uhum. vítima. Ou seja, é Uhum. claro, gente, que quando existe uma traição, você não foi a pessoa que foi lá e fez, né? É claro que é diferente a responsabilidade, mas existe sempre algo que você está corroborando, né? Outro dia eu estava aqui essa semana conversando com um cliente meu e ele é um homem jovem. Ele disse assim: Renata, eu não aguento o ciúme dela. Ela clonou meu celular. Você não acredita? E tanto medo que ela tem da traição, né? Então, ele não percebe que ele vai deixando sementinhas no caminho, assim, sabe? Para os Uhum. passarinhos irem comer. Ele não percebe que ele é um filhinho da mamãe, que ele é um galanteador, né? É claro que ele estava consciente que ele a amava e ele não estava traindo, mas ele não vê o que ele está fazendo. Então, nós somos, sim, nós corroboramos, como alguém disse aí, né? Eu estava indisponível, eu não vi que eu estava contribuindo, eu estava muito indisponível. Outras mulheres, né? Eu falava que tem a maior parte de mulher, estão só no controle. Controle, 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 resolvendo. Às vezes o cara ainda é um filhinho da mamãe, né? Não toma muita atitude de homem dentro de casa. E a mulher vai pá também. Ah, o querido papai, né? Dando Uhum. conta de tudo. E não percebe que. É que você falou, a fome com a vontade de comer, né? Uhum. Uhum. Existe nessa dinâmica uma expectativa do traído, né, daquilo que a gente chama de vítima, de que o outro supere as expectativas do genitor lá atrás. Então, tem na dinâmica que acontece, seja ela profissional, seja ela afetiva, a dinâmica é que se expressa a tal da traição. Existe uma ilusão, uma imagem e uma expectativa de que o outro que está chegando aqui agora, dessa vez ele não vai me trair. Dessa vez eu não vou ser traído. Isso, Dessa isso. vez eu não vou ser traído. E nós temos um caminho bacana dentro da sistêmica, que é assumir essa responsabilidade. Na medida em que eu tenho essa percepção, que eu tenho essa consciência, qual o movimento que eu posso fazer no sentido de me acolher, de me comprometer, de eu ser a pessoa que não estará se traindo nesse relacionamento Ser fiel consigo a si mesmo, né? e Seus o tanto de princípios. comprometimento à verdade que eu vou estar A comigo mesmo, verdade. né? Porque E outra aqui tem coisa. uma outra coisa, só para complementar, tem uma outra coisa importante da gente observar, que é o quanto, às vezes, nós nos escondemos. Então, para não assumir essa responsabilidade, é mais fácil eu projetar ela no outro. Sim. Então, o quanto que a gente precisa estar acordado a partir dessa compreensão que nós estamos aqui, saindo desse trabalho que a Renata está oferecendo, que eu estou contribuindo aqui, né? Não dá mais para eu ser traído do mesmo jeito. Isso. Não dá mais. Porque agora eu já sei que, de alguma forma, eu estou contribuindo para isso. E eu não estou fazendo algo que é importante para que eu cure essa ferida, para que eu não precise mais que chegue Sofrer, alguém né? e para me mostrar isso. E tem algo, não sei se tu já falou, eu perdi 15 minutinhos lá no começo, mas eu vi que tu já entrou na solução, que é super importante. Vocês querem a solução, gente? Não, A não. solucionática, né? O grande dilema dessa dinâmica, dessa ferida, é juntar o coração e a sexualidade. O amor e a sexualidade. E o sexo. Então há uma separação entre o que eu penso e o que eu sinto. E aí o outro, normalmente o outro é um objeto. Né? Ele é um objeto para atender essa ferida. Por isso que Para fica atender nessas as minhas demandas. expectativas, né?
expectativa é maior que qualquer coisa. Então, qual seria o nosso desafio se a gente tem essa compreensão que o traído, ele traz em si essa dificuldade de juntar, essa separação, né, do que ele pensa do que ele sente. Qual seria a solução? Né? Na medida que a gente conseguisse dar esse passo de sentir algo e juntar essas partes que estão separadas dentro de nós, talvez nós estivéssemos dando um movimento, fazendo um passo. Dando um passo, né? No sentido de não precisar mais. De já estar disponível para uma outra complementariedade. Que já não será mais essa da traição e talvez alguém que esteja também disponível para estar também ali se autorresponsabilizando numa situação que aconteça, como do cliente que tu trouxe, né? Com os ciúmes que está acontecendo. Então, de qual a responsabilidade que eu tenho nisso, que eu estou percebendo. Né? O que eu sinto em relação a isso e o que eu penso. E aí o desafio talvez fosse nós, dentro dessa dinâmica, juntar o que eu estou pensando e o que eu estou sentindo em relação a essa situação. Qualquer situação que esteja acontecendo. Não sei se eu estou sendo muito subjetivo. Né? Sim, não, tá. Mas assim, eu entendo o que você está dizendo. Porque, na verdade, é a verdade. A dificuldade de quem tem essa ferida da traição, olha, gente, a ferida da traição não é só para aquele que é traído, o que foi traído na infância. Aquele que trai também tem a ferida da traição. É a mesma ferida. A dificuldade de viver a verdade, a sua verdade, porque foi enganado. Então também fica cheio de artimanhas, fica manipulando também a vida toda, sabe? O que é a verdade e o amor? É a cura, né? Você encontrar a sua própria verdade. E onde está aqui que eu consigo abrir o meu coração, nem que seja um pouquinho, me submeter a uma realidade que eu não controlo, sabe? Porque a máscara é o controle. Eu controlo porque, nossa, será que vai dar certo? Será que vai me corresponder? Será que vai me trair? Será que vai fazer? Hoje mesmo alguém dizia assim, eu perguntei como é que é a questão da confiança, né? Eu já acho que a pessoa não vai, na última hora vai desistir, não vai fazer. Então, muita gente respondeu isso daqui, né? Então, essa é a solução que você está trazendo. Unir a mente, o coração, né? Com essa ação verdadeira, amorosa consigo mesmo, né? Então, eu vejo assim, como que casais conseguem superar uma traição? Foi outra pergunta nos stories também, né, Paulo Renato? Como é que você vê isso? A hora que você estava falando, assim, me toca fundo no coração, né? A imagem dessa possibilidade de que eu não preciso mais fazer ou ser alguma coisa para ser amado. Então, talvez aqui eu já esteja entrando também na resposta da pergunta que tu me faz, que é, dentro de um relacionamento, como é que eu posso abrir mão de algo que eu acreditei a vida toda que eu precisava ser para que alguém me amasse? E aí eu fiquei construindo situações, trabalhos, eventos, posturas, para que o outro me coloque ali em primeiro lugar. Não seja o terceiro. Que possa ser o parceiro. Né? E como eu posso fazer isso nesse compromisso agora, dentro de um relacionamento, sabendo que é essa ferida que eu carrego? Como eu posso, na medida em que eu dou um passo, em que eu olho para o meu parceiro e eu me comprometer comigo, com a verdade? Que eu não vou abrir mão daquilo que é honesto por algo que a vida toda eu acreditei que era a única forma de eu ser amado. Eu tenho que fazer alguma coisa. Então talvez a solução esteja mais comprometida com a gente ser o que a gente é. Sim. E abrir mão daquilo que a gente acreditou que nós precisávamos ser para que o outro nos amasse.
Que E lindo. aí, aplicar isso, eu acho que segundo a segundo no relacionamento, é uma abundância absurda, né? A gente conversou um pouco em off, né? E em algum momento, não sei, a gente nós falamos um pouquinho sobre isso, né? Mas Uhum, como nós dois vimos dessa dinâmica, né? Do filhinho da mamãe, da filhinha do papai, nós sabemos muito bem o que é a ferida da traição. E por que que eu te convidei? Porque eu percebi que nós fomos superando isso no nosso relacionamento. uhum. E que não foi fácil, né? É como você falou, cada dia ainda é um aprendizado, mas é uma alegria ver assim, as conquistas, os passos que a gente conseguiu dar, né? Vai Então, acontecendo meio que milagres, assim, né? vão acontecendo milagres, mas você falou uma coisa mais cedo, não sei em que momento, que eu falei assim, como é que será que os casais vão conseguindo, né? E aí você disse assim, a gente não vai acreditando mais nas mesmas coisas. Então, você que tem a ferida da traição, você traz uma crença, a crença de que eu não posso confiar, de que ao final eu vou eu vou ficar na mão. Então eu preciso controlar essa situação para que as coisas saiam do meu jeito, né? Que as coisas sejam cumpridas à risca para mim e para o outro. Então você começa a ver que você não é tão importante assim não. E que o outro também tem a dor dele. Então, se você quer ficar com essa pessoa, se você ama essa pessoa, você começa, sabe, a diminuir um pouco a sua importância. Aquilo que era muito dolorido, você fala, gente, mas que é isso também, né? A vida não gira em torno de nós. Você começa a ficar humilde, perceber, mas também eu poderia ter dado algo a mais para deixar essa pessoa mais à vontade, se sentir mais confiante do meu lado, porque o traído ele não pensa isso. A ferida da traição em nós, ela não deixa a gente pensar isso. A gente pensa o que que eu estou ganhando aqui? Que pessoa que não vai me trair? O que que eu tenho de garantia aqui? Deixa eu controlar, né? Tem uma chave Então, super importante nisso que tu tá falando, trazendo, né? Que é na medida em que a gente vai para esse lugar de consciência, que está com essa maturidade que nós estamos falando aqui, né? Dentro dessa dinâmica da traição, não existe num relacionamento a terceira identidade que é elementar para um relacionamento. sim, A terceira identidade é a chave de todos os relacionamentos. Um traído, a pessoa que tem esse desafio, não existe essa energia da terceira identidade no relacionamento. O que é a terceira identidade dentro de um relacionamento? A terceira identidade é algo que é gerado nessa relação, nesse bate-bola que está rolando aqui entre eu e a Renata, e na junção das duas energias surge algo novo, que não é nem eu e nem a Renata. Para o traído isso é impossível, porque nós estaríamos aqui nesse diálogo com vocês, cada um cuidando do seu umbigo, cada um querendo ser melhor que o outro, cada um querendo ser algo para ser amado. Então eu não estou aqui disponível para contribuir com algo que é importante para a Renata, que é importante para mim e que pode ser importante para você. E nisso nós geramos uma terceira identidade. Aqui nós temos uma outra chave para outras questões que nós abordamos todos, que são os relacionamentos, que é algo que eu venho abordando muito nos meus conteúdos. você tem Gente, trabalhado muito com isso, né? então aqui nós temos uma chave. Então, tu te perguntar, na hora que tu tá sentindo algo difícil aí com teu parceiro, com a tua parceira, aonde que tá a terceira identidade dessa situação? Imagina que tu tá te sentindo traído por uma situação. Então, respire, te conecte com o corpo. Para quê? Para fazer essa pergunta pro teu coração. A serviço de que eu estou nessa história aqui? O quanto que eu estou comprometido aqui não com a Renata, com a terceira identidade que surge com uma decisão que eu preciso ter e que a Renata precisa ter. Com E esse que nós vamos ter com desafio. todas as relações, com todas as pessoas. Isso. Então, eu estou adquirindo um contrato de trabalho. Qual é a terceira identidade de um profissional que vai prestar um serviço? Se não existe isso nele, ele está ali trabalhando para ganhar o dinheiro dele, ponto final.
Agora, quando ele está conectado com o amor, com a verdade dele, ele está ali para algo maior. E esse algo maior é a terceira identidade Sim, entre é o um profissional serviço, e um né? contratante. Hã? É o servir a vida, é É o o serviço. servir, né, Perfeito. o amor. Então, olha só, é muito lindo isso, porque a gente vê por isso que não prospera. Uma pessoa dessa na Hum. empresa, que está ali focada No naquilo, relacionamento, não no, tem porque está ali cuidando do próprio umbigo. e no relacionamento não prospera também por isso, né? Isso. Porque está cada um no seu ali, e é isso, Então, gente. o foco do traidor é me proteger, é olhar Isso, para a minha isso. dor. Né? Deixa eu botar uma barreira aqui no meu coração. E quando você está assim, você ainda está no movimento da criança ferida, né? Isso. É a criança ferida que está guiando a sua vida, que tá monitorando tudo. Então, o importante é você, nos momentos de dor, você se perguntar, gente, mas que parte é essa minha que está sentindo tanta dor assim? Será que isso é real? Sabe? Olha, eu comecei a perceber uma coisa, gente, que aquilo, muitas vezes aquilo que o outro trazia e despertava uma ferida sua, não tinha nada a ver com o outro. O outro estava na ferida dele também. Não tinha nada a ver, não estava fazendo com você. Aí eu tinha que parar, respirar e dizer, tá, isso aqui é meu, como é que eu vou manejar essas emoções? Daí a pouco Hum. já com amorosidade consigo mesmo, né? Com essa autocompaixão e também com firmeza. Porque a criança, às vezes, ela tem uma presença muito forte, gente. Ela é exigente dentro de nós. Ela é birrenta. Então, você também ser firme, sabe? Ter uma Precisa boa ter uma autoconfiança. autoridade, né, Renata? Sim. Essa parte Isso é adulta, maturidade, né? Emocional. Deixa eu só ver o que a Ingrid está falando aqui. quando tu vai vendo, eu vou complementar. Essa parte adulta, ela precisa dessa força que tu está trazendo. Porque ela exercitou a vida toda a criança. Então a criança tem muita musculatura dentro das dinâmicas. E nós precisamos acreditar em uma parte que nós estamos disponíveis para construir que não tem musculatura. Então eu preciso chegar junto, chegar firme nesse relacionamento com essa teimosia que chega nos meus sentimentos nesse mundo emocional, me relacionando com aquilo que é só mais uma repetição, é só mais uma vez. Sim. Hoje já consigo perceber que eu não tinha essa disponibilidade para o relacionamento. E também tive minha parcela para a traição e término do casamento. Olha que honestidade, Uau. que lindo, Ingrid. Isso é o passo da cura, viu? Este é o passo da cura. Então, olha, é trocar a verdade, por isso que a Thaís estava falando, eu estou usando isso para justificar a minha não prosperidade, né? Estou escondendo atrás dos meus problemas ali no escritório, nananã. Então, e não resolve, né? Mas olha só, é o encontro consigo mesmo. Olha o que a Ingrid está falando. Olha que verdade. Abraçar sua sombra, o que surge é a luz, gente. Nós precisamos atravessar a nossa sombra para que a luz chegue, né? Não tem jeito. E eu queria dizer uma coisa para vocês que eu descobri com essa ferida da traição. Quando você vive um relacionamento e você se sente traído, né? Mesmo que depois você vai descobrir que você teve também a sua parcela de responsabilidade, mas você não foi a pessoa que foi lá, porque você é a última pessoa a saber. Quando você vive isso, você tem que parar. Um momento de cura é dizer sim, ninguém pode me trair, a não ser eu mesma. E essa pessoa que estava comigo, ela que perdeu, porque ela se traiu. Ela se machucou fazendo isso, gente, porque a nossa consciência é uma coisa linda, é uma coisa sagrada demais. O que você faz fica aqui, ressoando dentro de você. Tanto é que você se pune sem perceber. As compensações que a gente fala que a constelação faz é tudo consciência. E aí, quando eu falei assim, ninguém pode me trair, e vi que essa pessoa estava tão machucada, quanto eu me sentia machucada, e isso foi uma luz que foi, assim, abrindo. E é como se eu resgatasse a minha integridade, a minha verdade, porque eu saí do lugar de vítima, né? Ah, esse é o E, ponto, integridade. e fui para o lugar da protagonista. Não, tudo que aconteceu, do jeito que aconteceu, teve meu dedinho também, teve meu jeitinho também. Eu fui ferida, tá?
Eu também feri, eu já feri muito também, sem querer às vezes. E essa pessoa, quem disse que essa pessoa fez intencionalmente também? Né? Também tem a ferida da traição dela, porque se ela está traindo, ela também tem a ferida da traição. E sofre, viu, gente? A gente acha que não, sofre. Então, pense com você aí, você que quer curar uma ferida, ou um trauma, ou uma vivência, né? Porque essa ferida lá da infância, a gente vai ficar a vida toda cuidando dela. Mas aí, vamos supor que você teve um relacionamento assim, igual a Ingrid contou, né? Alguém contou aqui também. Você tem que dizer para resgatar a sua luz, sabe? Ninguém pode me trair. Você é alguém inteiro, ninguém pode tirar pedaço de você, a não ser que você permita. Sabe, a minha dignidade não foi com essa pessoa. Ela que está machucada, que está bagunçada, a cabeça bagunçada. A minha dignidade ficou aqui. Eu preservo a minha fidelidade a mim mesma, sabe? Então isso é bonito quando a gente começa a perceber que você tem que cuidar da sua integridade. E uma das coisas que a Lese Bourbon fala nesse livro, sabe, Paulo Renato, sobre a ferida da traição, só para a gente terminando, ela fala que, eu acho que eu comentei isso com você, ela fala que o controlador, né, que é a máscara que essa ferida tem, quando ele sai do controle, o medo dele é a desintegração, é a dissociação. E, por exemplo, ele quer controlar tanto as coisas têm que ser tão certas, tão que ninguém pode acontecer nada com ele. Por exemplo, se ele for demitido do emprego, ele desespera, o chão abre-se nos pés dele, é como se ele não conseguisse ter uma identidade fora daquele trabalho, por exemplo. Você vê o tamanho, a pessoa agarra, né, numa expectativa, numa coisa. Então, gente, é muito interessante quando a gente aprende com essa lição, porque a integridade é o contrário da dissociação. E a integridade é você juntar os seus pedaços com amor, respeito e verdade. Só isso, que a Ingrid falou aqui, ó, né? Tem umas frases que eu selecionei aqui, né, da consciência sistêmica. Serei o melhor para mim mesmo. Serei o melhor para mim mesmo. Sou livre dentro de mim. Sou livre dentro de mim. Eu não preciso ser o que você quer. Posso ceder e descansar. Sou fiel à minha capacidade de amar. Sigamos. Gratidão. Eu que agradeço, é muito bom contribuir. Sigamos. Movimento bonito, serviço bacana aqui, né? Compartilhar tudo isso. Gente, beijo grande a todos vocês. Ó, a Thaís está falando, salva a live e me marca, viu? Não vou esquecer de me marcar. Gente, ele pede para eu marcar, ele não lembra de nada, eu sou cabeçuda. Beijo grande. Alô, gente, obrigado. Tudo de bom.